Boa noite a todos. Boa noite a todos. Você pode ficar de pé, por favor, mais uma vez. Abrir a sua palavra, a palavra de Deus, no Salmo 32. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer também pela confiança do pastor Marcel. Agradecer também pela minha família, a minha esposa e também a minha irmã que está aí hoje. Carlos Henrique também está aí hoje. Muito obrigado. E creio que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições, e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos, que sois retos de coração. Ore comigo, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, engrandecer o teu nome, porque o Senhor, como Paulo disse, é o Pai das misericórdias. Obrigado, Deus, porque se estamos aqui, ela se renovou esta manhã nas nossas vidas. Obrigado por cada vida que entrou neste lugar. Pai, obrigado por cada coração que está aqui presente. Eu sei, Deus, que ela é a terra, Pai. Eu só sou, meu Pai, o semeador desta noite, mas a semente é poderosa, Pai, para cumprir o seu efeito. Te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, meu Deus, mas usa a minha vida por amor ao teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, este Salmo 32, todos nós conhecemos. Ele é um salmo escrito por Davi, uma mensagem de Davi para o próprio Deus. E este salmo, ele tem uma ligação direta com o Salmo 51, porque ele conta, né, ele tem como pano de fundo a vida de Davi, uma fase vivida pelo Davi, aquela fase que nós conhecemos, que Davi, ele pecou contra Deus, adulterando com a mulher de Urias, e mandou Urias para a frente daquela guerra para ser morto. Davi, ele não só cometeu esse pecado, como ele calculou o seu perdão. Ele mediu o seu alívio, o alívio da sua alma. Ele arrumou um jeito de se sentir livre, de se sentir desculpado por aquilo que ele fez. Então ele vai lá, ele pega e manda Urias ir à frente da guerra para ser morto. É interessante, irmãos, que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Realmente esta afirmação sobre Davi é indiscutível.
Mas só que Davi não foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele pecava e se arrependia. Porque ele pecava e se arrependia. Esta é uma das coisas que define a vida de Davi. Mas Davi foi mesmo o homem segundo o coração de Deus, porque foi o próprio Deus quem o escolheu. O próprio Deus, quando Saul já tinha sido rejeitado por Deus, Samuel ainda estava intercedendo. O próprio Deus disse para Samuel: Samuel, desce para Belém, a casa de Jessé, porque lá eu estou desprovido de um rei. Nós sabemos a história que os irmãos de Davi passam na frente de Samuel. Samuel olha o primeiro, Eliabe já diz: certamente este é o rei de Israel, porque um homem alto, forte, guerreiro, já era do exército de Saul. Mas nós sabemos que Samuel, ele errou na escolha. E gostamos muito daquela resposta que Deus deu para Samuel, que está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Samuel, Deus não vê como o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Nós adoramos essa resposta de Deus, porque isto é verdade. Só que Davi, irmãos, ele só foi o que foi por causa da fé que tinha. Davi, ele foi o que foi por causa da fé que tinha. Sem a fé que Davi tinha, ele não teria sido o que foi. Então Davi era um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de desejo de servir a Deus, de honrar a Deus, de glorificar a Deus. E é interessante, irmãos, que Davi, ele desenvolveu essa fé, talvez, como Davi desenvolveu essa fé? Davi desenvolveu essa fé, talvez, em Belém. Certamente, Davi desenvolveu esta fé em Belém, pelos próprios belemitas, contando a história de Deus. O nosso Deus, irmãos, é um Deus forte. Todos nós, quando ouvimos os feitos de Deus, nós nos maravilhamos. Então a fé de Davi, ela foi desenvolvida lá no deserto, lá em Belém, lá no meio do seu povo, quando o povo certamente contava: olha, Davi, Deus com o seu braço forte, invisível, porém muito forte, arrancou o seu povo da escravidão, fazendo o seu povo atravessar o Mar Vermelho. Deus proveu maná, Deus proveu água potável, Deus cuidou do seu povo através das nuvens durante o dia, Deus cuidou do seu povo através da coluna de fogo durante a noite. E é interessante, irmãos, que Davi era realmente um homem cheio de fé, um homem que teve a sua fé desenvolvida. E Davi, ele viveu essas várias experiências com Deus. Davi, ele demonstrou a sua verdadeira fé de várias formas. A primeira vez que Davi aparece na palavra de Deus, demonstrando a sua fé, é quando ele arranca uma ovelha da boca de um leão. Ele arranca uma ovelha da boca de um leão. Davi era alguém que tinha uma fé indiscutível em Deus, uma fé que dava força para Davi. Davi também, ele demonstra sua fé quando ele dedilhava a harpa. E eu adoro isso, irmãos, porque Davi era verdadeiramente um adorador. Porque Davi dedilhava a harpa e o demônio que estava em Saul saía. Sabe por que Davi tinha tanta unção na sua vida? Porque também Davi adorava no secreto, irmãos. Davi não aprendeu a dedilhar a harpa no meio do público, não. Ele aprendeu a dedilhar a harpa lá no deserto, quando ainda era o pastor de ovelhas dos seus pais. Então Davi era realmente alguém que tinha uma fé indiscutível. Só que Davi, este salmo, ele chama muito a minha atenção, porque Davi vai contar uma experiência maravilhosa neste salmo. Ele vai dizer algo interessante que mexe muito com o meu coração. Ele vai começar dizendo: bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
Davi está relatando, registrando para nós quão feliz é o homem e a mulher que tem o seu pecado perdoado. Quão gracioso é o homem que sente o perdão de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja esperando algo material para se sentir realizado em Deus? Quantas pessoas estão esperando algo sobrenatural acontecer, algo material acontecer para se sentir alegre em Deus? Irmãos, você já é um bem-aventurado se você tem os seus pecados perdoados. Davi, ele está dizendo: bem-aventurado é o homem que tem os seus pecados perdoados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Como feliz é o homem que olha para si e sabe das suas falhas, sabe dos seus defeitos, mas já entregou elas nas mãos de Deus, já confessou elas. E pecado perdoado, irmãos, é pecado perdoado. Hoje eu ouvi uma frase interessante: Deus não acumula contas pagas. Tem pessoas que têm manias, de guardar as notinhas que já pagou. Vai numa construção, vai guardar as notinhas: já paguei isso, já paguei aquilo, já paguei aquilo outro. Deus não é assim. Fala com seu irmão: Deus não é assim. Deus não guarda as notinhas do seu pecado, irmãos. Pecado perdoado por Deus é pecado esquecido. É pecado que Ele não se lembra mais. Então Deus olha para você. Se você já se arrependeu desse pecado, pode ficar tranquilo, irmãos. Ele te perdoou. Não há mais nada sobre a sua vida. Não há mais culpa nenhuma sobre você. E é interessante, irmãos, que ele vai dizendo, e algo interessante que ele diz no versículo 3: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam, a minha alma se agitava em angústia. Algumas traduções vai dizer: enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei quieto. Pergunta para o seu irmão assim: o que fez Davi se calar? Responde para ele assim: o orgulho. Irmãos, o orgulho fez Davi se calar. Quão terrível é o orgulho no coração do homem. Quão terrível é o orgulho. O orgulho é destruidor, irmãos. O orgulho impede o crescimento. Por causa do orgulho, homens estão no inferno. Por causa do orgulho, pessoas estão enfermas. Por causa do orgulho, famílias estão destruídas. Por causa do orgulho, os ministérios estão perdidos. Por causa do orgulho, pessoas estão matando pessoas. Por causa do orgulho, nasce o adultério. Por causa do orgulho, nasce o matar, o roubar. O orgulho é destruidor, irmãos. Enquanto Davi esteve calado, sem confessar o seu pecado, foi a época que Davi foi mais sanguinário. Foi a época que Davi errou mais. O orgulho faz você errar. O orgulho te leva para caminhos que vão te destruir. Fala com o seu irmão assim: o orgulho pode te destruir. Irmãos, o orgulho é algo que vem no coração do homem, que muitos homens tropeçaram. Quantas pessoas começaram a caminhada com Deus, mas por causa do orgulho pararam. Quantas pessoas retrocederam por causa do orgulho. Quantas alianças foram desfeitas do homem por causa do orgulho. O orgulho é algo terrível na vida da pessoa. O orgulho se manifesta de várias formas na nossa vida. O orgulho nos traz sentimento de rebeldia. O orgulho nos traz sentimento de tristeza. O orgulho nos traz sentimento de solidão. O
O orgulho nos traz sentimento de assertivos. Não, eu estava realmente certo. O orgulho nos paralisa, irmãos. O orgulho, Deus não trabalha com o orgulhoso. Deus sabe, irmãos, que todos nós temos tendências a ser orgulhosos. Todos nós queremos, na verdade, pular a etapa que traz um confronto para o orgulho. O orgulho é desafiador, irmãos. Lute contra o seu orgulho. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração e ver se tem algo sobre o orgulho no seu coração. Tem pessoas, irmãos, que estão caminhando com Deus, estão andando com Deus, mas ainda não sentem ainda o derramar do Espírito Santo por causa do orgulho. Quantas pessoas estão fazendo igual Davi, escondendo, enquanto ele esteve quietinho e sem confessar o seu pecado, irmãos. Davi cometeu o maior pecado da sua vida, que foi o censo, aonde ele mandou contar o seu exército. Davi teve a coragem de mandar contar os seus soldados, para dizer, se sentir poderoso, se sentir forte humanamente falando, esquecendo de que todas as vitórias do povo de Israel através de Davi foi o próprio Deus que deu. Porque o orgulho faz nós mudarmos a nossa adoração. O orgulho mexe na nossa comunhão com Deus. O orgulho nos impede de orar, nos impede de adorar, nos impede de ter comunhão. Você acha, irmãos, que 2024 será o ano da comunhão se você tiver orgulho nesse coração? Você acha, irmãos, que nós realmente vamos ter a comunhão que agrada a Deus, irmãos, se o orgulho estiver dentro do nosso coração? O orgulho te faz pensar que você consegue sozinho. O orgulho te faz entrar em competições, comparações. Como eu falei, pessoas, irmãos, estão no inferno hoje, porque morreram cheias de orgulhos. Quantas pessoas, irmãos, vão para o inferno sem perdoar por causa do orgulho? Mas Deus nesta noite está aqui, irmãos, para sondar os nossos corações, para sondar o seu coração e quebrar o seu orgulho. Ele é o Deus que despedaça o orgulho, irmãos. Ele é o Deus que trabalha, arranca o orgulho do coração do homem. Irmãos, interessante que Davi, ele vai dizer no versículo de número 5: confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessei as minhas transgressões para o Senhor. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti. Pode ser encontrado, enquanto pode ser encontrado. Quantas muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições, com cânticos de salvação me envolves. Irmãos, eu quero voltar no 4, desculpa. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Davi está sentindo a mão pesada de Deus, a mão pesada do Senhor. Não é a mão que mata. A mão pesada de Deus não é a mão que destrói, não é a mão que paralisa para matar. A mão pesada de Deus não é castigo de Deus para Davi. A mão pesada de Deus não é Deus dizendo para Davi: Davi, eu vou te abandonar, pesando a mão sobre ele.
A mão pesada de Deus aqui não está acusando Davi. A mão pesada de Deus aqui não está maltratando Davi num sentimento de dizer para ele que ele é incapaz de ser restaurado. Esta mão pesada é a mão de Deus. A mão do próprio Deus. Só sente essa mão quem um dia teve no Santo dos Santos. Só sente essa mão quem um dia realmente teve um encontro com Deus Todo-Poderoso. Só sente essa mão aqui quem um dia realmente já foi achado por Ele. Esta mão aqui é a mão da misericórdia. A mão pesada é a mão da misericórdia. É a mão da restauração. É a mão do perdão de Deus. Davi está sentindo esta mão pesando sobre ele, dizendo para ele: Davi, você está nas minhas mãos. Você está nas minhas mãos. Esta mão pesada aqui é a única mão que pode curar, arrancar o orgulho dos nossos corações. Essa mão aqui é a única mão que pode levantar o pecador. Porque tem mãos que acusam o pecador. Tem mãos que estão assim, ó, apontando. Esta mão aqui está assim, segurando Davi e dizendo: Davi, você é meu. É a mão que perdoa, é a mão que restaura, é a mão da misericórdia de Deus, é a mão que está deixando Davi desconfortável com o seu pecado, com os seus vários pecados, com o seu orgulho. É a mão que está fazendo com que Davi se enxergue. É a mão que está demonstrando para Davi a sua pequenez. É a mão que está tirando o sono de Davi. É a mão que está querendo fazer Davi estar posicionado em Deus novamente. Se a mão dele pesar sobre a sua vida, irmãos, não é porque ele quer te matar, não é porque ele quer te castigar, é porque ele quer te perdoar, ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te restaurar. E é interessante que Davi continua, eu já li os outros versículos, o versículo 8, diz o Senhor: instruir-te-ei, e te seguirei, e te guiarei no caminho a seguir. A mesma mão que estava pesando sobre Davi, agora está instruindo Davi. Instruir-te-ei. A mesma mão que estava tirando o sossego de Davi, que parou Davi, que tirou o sono de Davi, que fez Davi olhar para si, confessar o seu pecado, é agora a mão que está instruindo Davi, que está apontando o caminho para Davi, que está dando direção para Davi. É a mão da misericórdia novamente. É um Deus que pesou a mão para curar, para perdoar. Agora Ele está mostrando o caminho. É gostoso estar nas mãos dEle. É um Deus que Ele é tão misericordioso, que enquanto Davi se calou, mas Davi, ele disse: confessei-te o meu pecado. Ele confessou o pecado dele. Ele quebrou a barreira do orgulho. Ele se dobrou diante de Deus. Ele não maquiou o seu pecado. Não, ele não se vestiu de santo como copiando alguém. Não, Davi teve um encontro com Deus. O seu coração se sentiu esmagado. Ele se sentiu hipócrita diante de Deus. Mas ele confessou. E agora ele está entendendo que a mão que estava pesando sobre ele está dizendo para ele: instruir-te-ei. Quer ter direção de Deus este ano?
quer que Deus guie os seus caminhos este ano? Entregue a sua vida nas mãos dele, como Davi entregou. Deixa Deus te limpar. É a mão da misericórdia, é a mão que instrui, a mesma mão que estava pesando, agora está instruindo, está dando caminho. Irmãos, não tem como ser crente sem a direção de Deus. É uma luta constante. Que Deus nos instrua todos os dias. É a mão que instrua e a mão que guia no caminho a seguir. É a mão que vai colocar Davi novamente no centro da vontade de Deus. É a mão que vai colocar Davi no caminho que agrada a Deus, que glorifica a Deus. O Senhor está dizendo: instruir-te-ei, eu te guiarei no caminho a seguir. Você não está sozinho, Davi. Eu mostro o seu pecado. Eu mostro a raiz do seu pecado. Eu peso a mão sobre você. Eu te perdoo, eu te restauro. Agora eu estou te instruindo, Davi. Eu estou te guiando. Irmãos, quantas das vezes nós nos sentimos sem direção? Eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje querem ter direção de Deus em tudo. Nós não queremos andar sem direção, ainda mais dele. A mão forte de Deus, a mesma mão que escreveu na areia, enquanto aquela mulher estava ali sendo julgada, a mesma mão que arrancou o povo de Israel da escravidão. É esta mão que está dizendo que quer instruir a minha vida, a sua vida. A mesma mão que quando Moisés duvidou, o povo queria carne. Moisés duvidou: Deus, nem se o Senhor matasse 1000 bois, daria para alimentar este povo. Moisés, hoje eu te revelarei o braço forte do Senhor. E Deus mandou uma chuva de cordoniza e alimentou aquela nação inteira. É esta mão que quer instruir a minha vida. É a mão da graça. É a mão do poder de Deus. É a mão do Deus Todo-Poderoso, irmãos. O Deus onisciente. Quantas das vezes parece que tem homens entregando a sua vida na mão de homens? Tem homens buscando a direção para a sua vida em homens. Davi buscou o conserto da sua vida na sua própria mão. Davi tentou maquiar com a sua própria mão. Mas agora Deus está dizendo: não, Davi, é a minha mão. É a mão de Deus que quer instruir a sua vida nesse ano. É a mão de Deus que vai fazer nós termos a comunhão verdadeira que Ele quer. É a mão de Deus que é capaz de fazer esta cidade inteira se render aos pés de Jesus. É a mão de Deus que tem sustentado a igreja nestes anos todos. Nenhum homem é capaz de fazer o que a mão de Deus faz. Nenhum homem é capaz de dar a direção que a mão de Deus pode dar a direção. Olha o que Davi está dizendo: os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Os olhos do Senhor estão sobre nós, irmãos. Os olhos do Senhor. Davi está dizendo: o olho que tudo vê, o olho que tudo enxerga. A Bíblia diz que não há nada encoberto aos olhos de Deus. Alguém disse um dia que naquele grande dia do arrebatamento da igreja, o telhado da privacidade
das nossas vidas vai ser arrancado. O olho que tudo vê, o olho que enxerga você por dentro, o olho que enxerga as suas lutas, o olho que enxerga as artimanhas de Satanás contra a sua vida, é este olho que quer estar sobre nós, que está sobre nós, irmãos. É este olho que Deus está dizendo para Davi: os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Os olhos do Senhor estão sobre a igreja dele, está sobre aqueles que temem a Ele, os olhos daquele que pode dar o conselho certo, o conselho correto, o Deus que Ele já sabe o dia de amanhã, Ele já está no amanhã, Ele não está preso na minha limitação. A nossa maior luta, irmãos, é lutar para esquecer que Deus é um homem como eu. Deus não é como você. Fala para esse irmão: Deus não tem as suas limitações. Deus não vê como você vê. Ele vê além. Ele sempre demonstrou que Ele viu além. Ele sempre demonstrou que os olhos dele é diferente. Os olhos dele sempre surpreendeu o homem. O que Davi está dizendo é que nós devemos orar ao Senhor. Ore ao Senhor, confessando os seus pecados. Ore ao Senhor para que Ele quebre o seu orgulho. Nunca lute contra o orgulho sem oração. Você vai sofrer. Não lute contra o orgulho sem oração. Experiência própria. Eu confessei com o Fábio, tive uma luta contra o orgulho tempo atrás, sem orar, a ponto da minha cabeça pingar caspa. Foi uma das batalhas mais terríveis que eu tive da minha vida. Não lute contra o orgulho sem orar. Você não vai aguentar, você vai perder. Não vem falar que você não é orgulhoso não, que eu sei que você é. O orgulho não é engessado em uma reação só. Porque a gente acha que o orgulhoso é só o rebelde. Não é, não. A gente está caladinho, está cheio de orgulho. Não matou a formiga, está cheio de orgulho. Bonzinho, passivo, manso, mas é orgulhoso. Está atrapalhando o agir de Deus. Foi uma das batalhas mais terríveis. E interessante que no meio dessa batalha eu fui dormir, sonhei com um texto, não me lembro o capítulo agora, mas era em Jeremias. Depois eu posso dizer para os irmãos. Eu nunca tinha lido o texto. Eu li, falava do orgulho. O orgulho tinha destruído a cidade de Belém, se não me engano. Tinha destruído o povo de Deus. E como eu sempre sou grato por Deus, a palavra de Deus, fazer isso comigo, irmãos, eu aprendi muito. Eu ainda não sei tudo sobre o orgulho, mas eu quero ensinar pessoas a lutar contra o orgulho. Por causa do orgulho, pessoas, irmãos, era para estar aí, ó, do seu lado. A igreja já era para ter mais de 1000 pessoas. Por causa do orgulho, pessoas decidiram voltar para as drogas, para a bebida. E Davi está nos ensinando que se nós orarmos, Ele perdoa os nossos pecados. A mão dele pesa, mas depois da instrução. A mão dele pesa, mas depois guia.
A mão dele pesa sim, porque pesa, tem que pesar. Ele nos conhece. Ele sabe que se acariciar pecador, irmão, não adianta. Se eu fosse acariciado por Deus, eu nunca estaria aqui. Deus me conhece. Ele tem que bater, ele tem que confrontar. Ele não pode mudar a sua palavra. Ele conhece Davi. Ele sabia que tinha que pesar. Agora Davi não era aquele menininho, não, que estava lá no campo de batalha, não, confiante em Deus, não. Aquele já era rei, já tinha conquistado. Quantas pessoas se tornam orgulhosos por conquistas, irmãos? Conquistou, se tornou orgulhoso. Misericórdia. Quantas pessoas, irmãos? Era para glorificar a Deus, testemunho, testemunhar a graça de Deus, virou orgulho. Estava conversando com um jovem cheio de sonhos, ele já sabe que daqui 30 anos ele vai estar em um carro, ele vai estar com isso, meu Deus do céu. Falei assim, começa a colocar se Deus quiser na sua frase. Comece a colocar se Deus permitir na sua frase. E ele foi ouvindo, aí você vai pregar isso na igreja? Falei assim, um dia. Não sejais como a mula ou o cavalo, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Olha que interessante que Davi está dizendo, que Deus está dizendo. Deus nunca quis que o seu povo o adorasse na base da servidão, da obrigação. Deus nunca buscou um adorador por obrigação. Deus nunca buscou um obreiro por obrigação. Deus não quer você fazendo a obra dele por obrigação. Deus não quer que você venha na igreja por obrigação. Deus não quer que você se envolva por obrigação. Ele quer você por gratidão, por saber quem Deus é. Eu faço porque eu sei quem Deus é. Eu oro porque eu sei quem Deus é. Eu sirvo porque eu sei quem Deus é. Eu amo porque eu sei quem Deus é. Eu perdoo porque eu sei quem Deus é. Eu volto porque eu sei quem Deus é. Eu quero viver a comunhão porque eu sei quem Deus é. Deus está falando, eu não quero nem um cavalo e nem uma mula. Eu quero pessoas que sabem quem eu sou. Quero pessoas livres. Liberdade. Não seja como o cavalo ou a mula, Davi, que precisa de freios, porque não tem compreensão. O cavalo e a mula não sabem quem Deus é, vamos dizer assim, mas você sabe. Você sabe. Você sabe quem Deus é. Se você teve um encontro realmente com Ele, você sabe que é gostoso servi-lo, prazeroso estar na sua presença. Interessante, irmãos, que o cavalo e a mula, eles iam precisar de um comando para confessar o seu pecado. Eles talvez iam precisar de uma esporada para ter uma comunhão com Deus. Mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderia obedecer. Obediência, irmãos, está ligado realmente em saber quem Deus é. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você realmente sabe que Deus é, você quer obedecê-lo.
A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele se humilhou, ele despiu-se da sua glória por obediência ao Pai. Ele foi até o fim, por obediência ao Pai. Então viva, faça o que você tem que fazer em Deus por obediência. Faça aquilo que Deus está te chamando por obediência a Ele. Davi está dizendo: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. O ímpio não conhece a Deus, resolve do jeito dele. O ímpio que não conhece a Deus, ele resolve do jeito dele. Ele planeja o dia dele, ele planeja as vitórias dele, ele tem as armas dele. Ele não conhece a Deus, mas isso tudo é sofrimento. Isso tudo produz sofrimento. Quantas pessoas, irmãos, alcançaram o que desejavam, sendo ímpias, mas no final terminaram no sofrimento? Quantas pessoas planejaram ter isso, ter aquilo, alcançar isso, alcançar aquilo, fazer aquilo e fazer aquilo outro, mas no final foi sofrimento. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico tinha tudo. Lázaro só tinha as chagas, a rua e os cães e as migalhas. Um estava alegre, o outro estava triste. Quando o alegre morreu, a tristeza começou. E quando o triste morreu, a alegria começou. A bondade do Senhor protege quem nele confia, quem conhece. No Salmo capítulo 10, versículo 9, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque o Senhor não desampara aqueles que te buscam. Quem conhece a Deus, irmãos, confia nele. Alegrai-vos no Senhor, justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Irmãos, este salmo, como eu falei, ele tem uma ligação com o Salmo 51. No Salmo 51, Davi, ele reconheceu que ele era pecador desde o ventre da sua mãe. Ele reconheceu que ele era miserável, pecador desde o ventre da sua mãe. Ou seja, Davi entendeu que quando o leão morreu nas mãos de Davi, era Deus, porque não poderia ser Davi. Davi entendeu que todas as vitórias que o povo teve, todos os feitos, era Deus, não era o braço de Davi. Aqui no Salmo 32, Davi, ele reconhece um pecado específico, como eu falei, o orgulho. Talvez você vai dizer que não é orgulhoso, eu não acredito, mas talvez você vai dizer que não é orgulhoso. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que seja qualquer pecado, seja qualquer coisa escondida, seja qualquer coisa que o homem não viu, se você confessar diante de Deus, a mão dele está aqui para te perdoar, para te curar, para te salvar, para te escrever uma nova vida. Fique sobre os seus pés, irmãos, eu quero orar. É você e Deus, irmãos. Eu sei que Ele está aqui nessa noite, Ele quer sondar o seu coração. Essa palavra é uma palavra, irmãos, de esperança para nós. Porque não tem como viver algo novo com a carcaça velha. Não tem como derramar vinho novo em odre velho. É vinho novo em odre novo. Não tem como nós vivermos um ano de 2024 em Deus se nós tivermos ainda com coisas agarradas em nosso coração.
Não tem como nós vivermos o sobrenatural de Deus se você realmente não teve esse incômodo que Davi teve. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque é a sua palavra, Senhor. Tua palavra, Deus, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, Senhor. A tua palavra, Deus, que cura. A tua palavra, Jesus, que é a única, Pai, que nos conhece, que é capaz de nos limpar, Senhor. É nela em que eu confio, Senhor. Deus, eu não vim subir aqui, ó Deus, confiando naquilo que eu sei, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, Pai. Eu confio no poder da tua palavra, Jesus. Eu confio, Senhor, que há pessoas neste lugar que vão ser curadas, meu Pai. Que há pessoas neste lugar que vão começar a confessar o orgulho dos seus corações e vão ser curadas, ó Deus. Eu confio no poder do Teu Espírito Santo, meu Pai, que ministérios, ó Deus, vão ser destravados, meu Pai. Pessoas vão ser mudadas nessa noite, Pai, porque a Tua palavra é poderosa, Senhor. Ó Deus, que no nome de Jesus, assim como o Senhor, Pai, pesou a Sua mão sobre Davi, que o Senhor pese a Sua mão sobre nós, meu Pai. A Tua mão de misericórdia, a Tua mão que não nos deixe confortável com a vida de hipocrisia, com a vida que não Te agrada, Deus. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor. Não deixa Satanás destruir essa vida por causa desse orgulho. Não deixa Satanás acabar com esta vida por causa desse orgulho, Pai. Pai, que no nome de Jesus pessoas possam Te conhecer mais. Pessoas possam ser livres, ó Deus. Pessoas venham se sentir perdoadas nessa noite. Pessoas venham se sentir livres para Te adorar. Pai, que no nome de Jesus, pessoas, meu Pai, que estavam recebendo instrução do homem, que venha cair por terra no nome de Jesus. Que essa pessoa venha ansiar para a mão de Deus, a mão que instrui, a mão que cura, a mão que dá direção, a mão que guia. Pessoas, meu Pai, que estavam confiando no olhar do homem, ó Deus, que no nome de Jesus, esta pessoa passa a receber o olhar de Deus. Pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, tristes, meu Pai, culpadas, ó Deus, que o alívio, o refrigério do perdão do Senhor chegue a este coração, chegue a esta alma, Senhor, no nome de Jesus. Que essa pessoa comece a aprender, meu Pai, que não dá com a obra carnal, com força carnal, não dá para lutar contra o orgulho, não dá para lutar contra aquilo que nos impede, nos afasta de Deus, somente com a oração. E o Senhor nos disse: quando orares, entreis em teu quarto. Talvez não seja aqui, mas será lá no quarto, Senhor. Não tem problema, mas que essa pessoa encontre o Senhor, que essa pessoa encontre este alívio, este mesmo alívio que Davi encontrou, seja no quarto, seja na casa, seja onde for, Senhor, mas não deixa essa alma sossegada, Pai. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu oro. Pessoas que não perdoam, Senhor, eu oro, Deus, faz essa pessoa perdoar. Pessoas, meu Pai, que estão guardando mágoa, Senhor, faz essa pessoa arrancar esta mágoa. Pessoas que estão iradas, a Tua palavra diz, meu Pai, não deixe se pôr o sol sobre a sua ira, toda a ira do inferno neste coração. Eu quero repreender no nome de Jesus, eu repreendo no nome de Jesus, que no nome de Jesus, esta pessoa viva, meu Pai, livre, viva para Te adorar, viva, meu Pai, para Te agradar. Pai, que no nome de Jesus, essa pessoa que por causa do orgulho pensou em parar, está paralisada, quer até andar, Deus, quer até maquiar, Senhor, mas que no nome de Jesus, o Senhor vai arrancar, o Senhor vai libertar, o Senhor restaura. Que esta pessoa, meu Pai, que ainda não conseguiu viver em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, do jeito que Deus quer, não é do jeito que o meu coração quer, não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu penso, é do jeito que Deus quer. É perdoando, é amando, é perdoando e amando, é perdoando. Pedro, quando teve dúvida, perguntou: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. Perdoando, amando e perdoando, amando e perdoando. Que no nome de Jesus, toda barreira do orgulho que está impedindo esta pessoa de perdoar, Pai, que no nome de Jesus, que o perdão alcance esse coração, que a Tua presença alcance esse coração, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.
Amém, amados? Deus falou aos nossos corações. Deus abençoe a vida do Josimar. Receba esse recado de Deus para a sua vida. Olha para cá. Deixa a comemoração ali. E Deus falou fortemente aos nossos corações. E o que Deus falou comigo ali é: diga para a igreja que se ela puder fugir, que ela fuja. Mas se ela não conseguir, que ela entenda que eu tenho um propósito com ela. Você que entrou por essas portas hoje, se você conseguir, pode correr. Jesus não vai ficar bravo com você se você fugir, não. Mas se você não conseguir fugir, como Pedro declarou, para onde ou para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Deus tem nos chamado para comunhão, através dessa palavra, através das palavras que têm sido pregadas, através das revelações individuais. Deus tem nos chamado para comunhão. Não queira primeiro consertar sua comunhão com os irmãos. Como diz o Josimar, orgulho sem oração vai dar errado. E você querer resolver sua comunhão com os irmãos primeiro, também vai dar errado. Conserte a sua comunhão com Deus, e eu tenho certeza que você vai conseguir viver um ano de comunhão com os irmãos, com você mesmo e também com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu tenho os avisos. A oração está funcionando em favor do retiro. 6 horas da manhã, 9 horas, meio-dia, 15 horas, 18 e 21 horas, encerrando amanhã. E semana que vem tem um novo desafio que vai ser lançado aí nos grupos da igreja. Então venha orar e venha clamar em favor do retiro. E você que está aqui, nós queremos te convidar. Retiro é um tempo especial. Não é só um tempo para a gente descansar, não é só um tempo para a gente, eu quero ir lá para o sítio, ou uma coisa opcional. Preste atenção, retiro é uma oportunidade de nós nos enchermos da presença de Deus. Serão dias de manifestação da glória de Deus. Então, o valor do retiro vai ser R$100 pelos 4 dias, sábado à noite, domingo o dia inteiro, segunda e terça o dia inteiro. Então você corre para você não ficar sem sua vaga. Então R$100, conforme o pastor Marcel disse. Se você não tem dinheiro, você vai assim mesmo, procura um dos líderes da igreja, um dos líderes de célula, mas nós queremos que você vá e nós contamos com a igreja. Pastor, eu não posso ir todos os dias. Vai ter uma diária completa aí de R$50. Ela tem os cafés todos e tem também o almoço e a janta, R$50 por dia. Então o combo completo R$100, a diária R$50 por dia, totalizando 150 se for 3, e tem o almoço e a janta que vai ser R$25. Então você pode procurar lá, pastor, eu posso ir só para almoçar e jantar, R$25, e você pode procurar um dos líderes lá na hora e fazer o pagamento. Mas nós contamos com você. Retiro é oportunidade de nós nos fortalecermos no Senhor, e eu quero que você, como igreja, venha estar lá. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você vai? Fala assim: vão comigo? Gente, em nome de Jesus, Deus já mudou tanta gente em retiro. Não que o retiro é místico, que o retiro vai mudar, mas Deus pode alcançar você. Irmãos, teve um retiro em maio de 2008. Deus alcançou minha vida. Era um retiro despretensioso. Eu estava ouvindo um anúncio de retiro e eu falei no meu coração assim: nesse retiro Deus vai mudar a minha história. Irmãos, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Quem sabe dessa vez vai ser você. Nós estamos tendo escola dominical para toda a igreja. Domingo, 9 horas, venha ouvir uma palavra de Deus, 9 às 10 da manhã, Deus tem uma palavra para você. E a galera do batismo, o curso do batismo continua domingo, e eu tenho certeza que Deus tem ensinado vocês. Continuem firmes, que Deus está cuidando de nós. Amém? Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado e vá em paz.